Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um culto de oração e doutrina nesta quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. E nós louvamos a Deus por este dia, por mais um mês que se passou, né? Porque daqui a algumas horas estará virando de um mês para o outro e o tempo de fato está passando muito rápido. E nós vemos com isso que a volta do Senhor Jesus está se aproximando dia após dia, porque a própria palavra do Senhor nos revela isso, né? São vários aspectos que nós podemos perceber que a vinda do Senhor Jesus é iminente. E nós vemos os fatos acontecendo também, e quando olhamos, comparamos com a palavra do Senhor, vemos que é pura realidade, e a palavra de Deus, ela é verdadeira. E nós precisamos estar atentos com relação a isto, e não sermos pegos de surpresa. E para tanto precisamos estar vivendo a cada dia, vivendo a cada momento, o nosso relacionamento com o Senhor, um relacionamento sincero, um relacionamento que não aconteça conosco como está predito pelo Senhor Jesus, falando da sua vinda, e falou da seguinte maneira, que na vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, as pessoas casavam-se, davam-se em casamento e veio repentina destruição. Então, não sabemos o dia, não sabemos a hora, isso só está reservado a Deus Pai, e por isso precisamos estar atentos em todos os momentos da nossa vida, olhando sempre para Jesus. E nós vamos orar para iniciar o culto desta noite. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos dirigir esta oração ao Deus de graça, ao Deus que pode fazer todas as coisas, que é o Deus criador e sustentador do universo e das nossas vidas. Oremos. Amado Deus, a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, e nós reconhecemos, Pai, que tudo está caminhando para a vinda de Cristo Jesus. Ó Senhor, nos ensina a cada dia, Pai, desperta-nos, tira-nos do sono espiritual e que nós possamos estar atentos aos sinais, atentos à Tua vinda, mas sobretudo atentos ao que a Tua palavra nos diz. E portanto, Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos, a nossa vida não é mais nossa, é Tua, e toma direção e continua a realizar a Tua obra na vida do Teu povo, Pai. Ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido através da Tua igreja, deste povo que se chama pelo Teu nome. Ó Pai, nos ensina a vivermos segundo os Teus propósitos. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Nós oramos, Pai, também no sentido de nós dedicarmos este culto para o Senhor. Que o Senhor possa aceitar este culto que nós estamos prestando neste dia, neste momento. Glórias ao Teu nome, nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Vamos cantar? Estamos aqui louvando a Deus.
louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Nós estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Temos para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Amém. Vamos continuar cantando. Exaltado, exaltado, céus, eu louvarei. Exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Amém. Jesus seja sempre exaltado nos céus, na terra. A última música que nós vamos cantar é do cantor cristão, a música número 112, Vencendo Vem Jesus. Porque de fato Jesus está vindo, está se aproximando desse tão glorioso dia, né? Vencendo vem Jesus.
já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo em Jesus. Glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. Seu juro patenteou, vencendo em Jesus. Glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo em Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações vêm da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, os homens chegarão, e os inimigos triunfantes em pudor hão de cantar, vencido em Jesus. Glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, vencido em Jesus. Amém. Vencendo vem Jesus, né? Glória, glória, aleluia, e vencido tem Jesus. Jesus é o vencedor. Vamos orar nesse momento? Mais uma vez, nós estamos no culto de oração e doutrina. Já já nós vamos meditar na palavra do Senhor. Esteja com sua Bíblia aí próximo a você. E nós vamos orar. É um culto de oração, nós vamos orar mais uma vez e vamos colocar diante do Senhor muitas situações que nós já temos orado em outras oportunidades e vamos continuar orando, colocando diante de Deus. Deus é o Deus que tudo pode fazer, Ele tem resposta para tudo, né? E nós confiamos no grande amor do Senhor por cada um de nós e não tem nada que impeça do Senhor responder as nossas orações segundo a vontade dele.
Então nós vamos fazer isso mais uma vez, confiando de que o Senhor tem coisas boas para fazer na nossa vida, tem resposta para o que nós pedimos e vamos continuar orando confiante no Senhor, sem jamais desistir. Orar com fé, orar na certeza de que Deus está nos ouvindo e tudo Ele vai fazer no tempo certo, no tempo de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus, mais uma vez estamos em oração. E nós entendemos que precisamos levar tudo ao Senhor. Porque é do Senhor que vem a resposta, é do Senhor que vem o grande favor para as nossas vidas, mediante aquilo que colocamos em tuas mãos. É do Senhor que vem o conforto, é do Senhor que vem a capacidade para nós vivermos neste mundo. É do Senhor que vem a direção para a nossa vida. Portanto, não temos outro a quem nós possamos pedir, a quem nós possamos dirigir as nossas orações. Só Tu és Deus, hoje e será eternamente. Ó Pai, então nesse momento nós oramos por aqueles que se encontram desempregados. Pedimos que o Senhor abra a porta de emprego. Oramos por aqueles que se encontram enfermos. Pedimos pela restauração da saúde. Oramos, Senhor, por esta situação de pandemia e pedimos a solução vinda do Senhor. Oramos, Pai, pela Tua igreja, para que não venhamos a abandonar o Senhor. O Senhor não nos abandona. Que nós não venhamos desistir, mas perseverarmos. Ó Pai, oramos em favor para que, quando da vinda do Senhor Jesus, nós possamos ser pegos, perseverantes, firmes em Teus caminhos. Ó Pai, oramos, Senhor, para que o Senhor esteja falando conosco com total liberdade, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. Oramos ao Senhor, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Não existe outro. Só o Senhor é Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor esteja confortando a cada vida que está passando por problemas que muitas das vezes nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Oramos por aqueles que estão afastados, que possam voltar para o Senhor enquanto ainda há tempo. Oramos por aqueles que se encontram frios, para que possam buscar no Senhor o ânimo necessário. Oramos, Senhor, na certeza de que o Senhor sempre faz o melhor. Muitas das vezes queremos que se cumpra a nossa vontade, mas nós sabemos que a nossa vontade nem sempre é a melhor. E por isso nós oramos a Ti. Oramos, Pai, para que os Teus propósitos se cumpram através da Tua igreja. Oramos, Senhor, para que a nossa esperança possa estar a cada momento no Senhor das nossas vidas. Não no mundo, não num sistema, mas não no sistema de governo, mas no Senhor.
Ó Pai, nos abençoa na meditação da Tua palavra. Fala sempre conosco através da Tua palavra. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Bom, é chegado o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu peço a você que abra em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. E diz assim a palavra do Senhor: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O que eu quero falar aqui inicialmente é a respeito, é uma palavra bem breve, introdutória, a respeito do livro ou da carta aos Hebreus. Essa carta, ela não tem um autor específico, no sentido de que não se sabe até hoje quem exatamente escreveu. Há algumas suposições. Entre essas suposições está o apóstolo Paulo, mas nada comprovado. E o fato é que esta carta ela foi escrita a uma comunidade de judeus convertidos ao cristianismo. Há uma suposição também de que esta carta foi escrita para esses novos cristãos que haviam saído do judaísmo, e a suspeita é que eles estavam querendo voltar às práticas do judaísmo. Então, este autor, ele escreve esta carta mostrando de que Deus, ele no tempo passado, no Israel antigo, falou, é bem verdade, né? Falou àquele povo, àquela geração, através dos profetas. O conteúdo está aí, não tem como negar. Deus falou através dos profetas. Deus levantou homens e inspirou esses homens, através do seu Santo Espírito, para levar a mensagem dele àquele povo, àquela geração de judeus, os israelitas, né? Então, o autor, ele começa justamente dessa maneira, fazendo referência a isso. E aqui eu vou repetir o versículo. Primeiro, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, né? E Deus levantou esses homens. E é interessante que o autor ele coloca aqui,
Deus falou muitas vezes e de várias maneiras. Naquele tempo, Deus usou várias maneiras para falar aqueles homens, e a partir do que eles ouviram e viram, eles transmitirem a aquele povo. Então, quais foram as maneiras? Várias maneiras. Muitas das vezes foi sonhos, muitas das vezes foi visões, muitas das vezes Deus mandou o anjo ir falar. Deus falou através de parábolas. Deus falou também através dos acontecimentos. Então, essas são as várias maneiras, e algumas outras que nós não falamos aqui, exemplo de algumas maneiras, de como Deus havia falado, né? Sem perder de vista aqueles homens chamados profetas, para também levar a mensagem àquela geração, levar a mensagem dele àquele povo. Nós não podemos esquecer que todo o conteúdo que se encontra no Antigo Testamento, ele aponta sempre para frente, ele aponta para Cristo. Nós vemos isso sempre, desde Gênesis, né, vai até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Então, há sempre um conteúdo, né, apontando para a revelação final, para a revelação maior de Deus, apontando para Jesus. A revelação é chamada revelação progressiva. Deus vai se revelando aos homens de uma maneira progressiva, paulatinamente. Deus vai se revelando aos homens de uma maneira bem gradual. Então, Deus usou desses métodos, usou dessas pessoas que ele levantava e apontando sempre para Cristo. Então, o autor ele faz essa abordagem, tentando colocar na mente dos seus leitores, volto a dizer, uma carta endereçada aos novos cristãos que vieram do judaísmo, né? Então, o judaísmo, eles sabiam exatamente qual foi a maneira que Deus falou aos antepassados deles, e então eles entendiam bem essa linguagem que o autor de Hebreus está falando aqui. E aí agora, o versículo 2, depois dele falar, né, que Deus há muito tempo falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, agora no versículo 2 ele já aponta para quem de fato e definitivamente Deus agora fala, através de quem Deus fala. E ele diz o seguinte: mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, falou-nos por meio de Jesus. Jesus sendo a revelação final. Nessa progressão, Jesus é a revelação total da parte de Deus para os homens, para a humanidade. Agora, Jesus é quem deve ser ouvido. A atenção toda se volta à pessoa de Jesus. Não mais para aqueles profetas, não mais para a lei, mas agora para Jesus. É interessante nós observarmos o que o evangelista Mateus, ele escreve no capítulo 17, naquele episódio da transfiguração, em que Jesus está no monte, e ali ele vai com 3 dos seus discípulos mais próximos, e naquele momento o seu rosto transfigura.
ele brilha, um brilho diferente. E nesse momento aparece ao lado de Jesus Moisés e Elias. Quem são Moisés e Elias? Moisés é aquele que entregou a lei aos judeus, né? Pela qual chegou a lei à nação de Israel, revelada por Deus diretamente a Moisés, e Moisés então escreve e passa para aquele povo. Quem é Elias? Elias é um dos profetas, mas não é apenas um dos profetas, é o profeta mais respeitado de Israel. E ali, naquele monte da transfiguração, aparece um de cada lado do Senhor Jesus, e aí vem uma voz dos céus que diz: este é o meu filho amado, a ele ouçam. Ora, agora, quem aquela nação de Israel, aquele povo escolhido por Deus, deve ouvir é o Senhor Jesus. Assim como nós também. Toda a nossa atenção deve estar para o que o Senhor Jesus falar. E aí o autor ele prossegue no versículo 3, falando das prerrogativas de Cristo Jesus. E olha o que ele coloca nessas prerrogativas de Jesus. Ainda no versículo 2 e continuando no versículo 3, diz assim: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Primeira característica, ou primeira prerrogativa, Jesus é o dono de todas as coisas. E aí prossegue: por meio de quem fez o universo. Jesus é o Criador do universo. Jesus estava ali, juntamente Deus Pai, Deus Espírito Santo, criando o universo e tudo o que nele há. E prossegue: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Esse mesmo Filho é a expressão exata do seu ser. Esse Filho é o sustentador de todas as coisas. E ele sustenta através de quê? Da sua palavra poderosa. Este Filho, depois de ter realizado a purificação dos pecados, esse Filho está sentado à direita de Deus nas alturas. Isso quer dizer o quê? Ele está colocado aonde há toda autoridade e todo poder. É esse Filho, Jesus, que ele diz que os seus leitores precisam ouvir. Não voltar a práticas antigas. Não voltar àquele tempo do passado. Porque agora, assim como aquela voz soou no Monte da Transfiguração, este é o Filho, meu Filho amado, a ele ouçam. É Jesus que os leitores desta carta, que está endereçada aos hebreus, que precisam ouvir. Feita essa introdução, é claro que a palavra do Senhor também ela não é para falar apenas àquela geração. No caso aqui, a geração dos hebreus,
geração de cristãos, novos cristãos, ainda do século I, mas também fala a nós, século XXI, 21 séculos depois. A mesma palavra que foi dita para eles também é dita para nós. Nestes últimos dias que nós estamos vivendo, e os últimos dias compreende desde a primeira vinda de Cristo até a sua próxima segunda vinda, estes são os últimos dias, nós precisamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer. A nossa atenção deve ser para a voz do Senhor Jesus. Mais ninguém. Somente ouvir a Jesus. A Ele ouçam. Muitas das vezes somos tentados a ouvir a voz do mundo, que a voz do mundo só faz com que venhamos nos distanciar do Senhor, nos leva a uma outra direção, nos leva a um outro caminho. A voz do mundo em nenhum momento nos direciona para um caminho bom. A voz do mundo em nenhum momento vai querer ou vai produzir em nós resultados benéficos para a nossa vida espiritual. A voz do mundo não é a voz que nós precisamos ouvir. A voz do mundo é diferente da voz de Cristo, do falar de Cristo. O linguajar é diferente. Muitas das vezes somos tentados também a ouvir a nossa própria voz, ao que o nosso eu, o ego, nos diz. E como muitas vezes diz coisas contrárias, totalmente contrárias à voz de Cristo. Como muitas das vezes diz exatamente o inverso do que Jesus está nos dizendo. Jesus, em uma outra ocasião, disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ouvir a voz de Cristo é o que se faz necessário para nós que estamos vivendo nesses últimos dias. Eu iniciei o culto falando que a vinda de Cristo está se aproximando cada vez mais. Nós cantamos aquele hino que exalta a vinda de Cristo Jesus, um hino antigo, um hino, né, que retrata a vinda do Senhor Jesus, que foi o hino 112 do cantor cristão. Muitas vezes somos tentados a ouvir a nossa própria voz. E com toda certeza, entra em choque com a voz de Cristo Jesus. Eu acho muito interessante e muito poderosa a palavra que o apóstolo Paulo, ele escreveu em Gálatas capítulo 2, versículo 20, em que ele falou com muita propriedade e ele falou uma realidade, aquilo era verídico na vida do apóstolo Paulo. Ele disse o seguinte: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É o estar atento à voz de Cristo que se faz tão necessário nessa realidade que nós estamos vivendo.
Uma realidade que o mundo quer abafar a cada momento o que Cristo está dizendo através da sua palavra. E aí parece que entra em acordo o que o mundo está querendo dizer e abafar, querendo abafar cada vez mais a voz de Cristo e ainda mais o nosso eu. E aí abafamos, né, a voz do Senhor. Não que sejamos e que o mundo seja mais poderoso que ele, mas é que muitas vezes a nossa atenção não está voltada para o que Cristo fala. E olha que o que Cristo diz são palavras eternas. Passará céu e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras de Cristo são eternas. Não é o tempo que vai acabar, não é o tempo que vai eliminar a palavra do Senhor, não são as coisas do mundo que vão se sobrepor à palavra do Senhor, não é a nossa própria vida, as nossas pretensões, o nosso egoísmo que vai eliminar a palavra do Senhor, porque as palavras dele são eternas. A voz de Cristo é uma voz poderosa. Palavra eterna. O que é que tem impedido de você ouvir a voz de Cristo? O que é que tem impedido? Porque a palavra dele está aqui. Ele nos fala também através do Santo Espírito. Ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele está falando constantemente, diariamente, em todas as situações da nossa vida. Jesus está sempre falando, Jesus não fica calado, Jesus não deixa de se expressar, porque ele quer sempre o melhor para a minha vida e para a sua vida. Nós é que muitas das vezes não damos a atenção necessária. E aí, muitas das vezes, assim como os hebreus daquele primeiro século estavam pensando em retornar às suas práticas antigas, né? Muitas das vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, deixamos de ouvir o que o Senhor tem nos dito e desejamos voltar àquela vida que antes tínhamos. Nestes últimos dias, Deus tem nos falado através de Jesus. E nós não podemos negligenciar isso. Não podemos fazer de conta que ele não está falando conosco, porque ele está falando, fala comigo e fala com você. Fazer de conta não é a atitude correta. Fazer de conta não vai te tornar independente. Querer andar só, sem ter o senhorio de Cristo na sua vida. Fazer de conta só vai fazer com que percamos tempo. E esse tempo não pode ser resgatado. O que passou, passou. É de fundamental importância para nós que estamos vivendo nesses últimos tempos, nesses últimos dias,
em que a volta do Senhor Jesus está de fato se aproximando. Nós vemos aí, meus irmãos, noticiários sempre reportando que a palavra de Deus já está dizendo há vários séculos atrás. Essa palavra tão atual, mesmo escrita há milhares de anos. Ouvir nestes últimos dias o que Deus está falando através de Jesus é o que é importante para mim e para você. Jamais ouvir a voz do mundo, não darmos atenção ao que o mundo tem a nos dizer, não podemos ouvir ao nosso próprio eu, ao nosso ego, mas ouvir o que Deus tem falado através de Jesus. Vamos fazer um propósito de investirmos nesse sentido, ouvir o que Jesus, o que Deus tem falado através de Jesus. Esse é o caminho certo e o caminho bom que o Senhor aponta para nós. Ouvir o que Jesus está nos dizendo. Nós não sabemos quando esse tempo se esgotará. São os últimos dias. Nós não sabemos quando ele vai chegar ao final. A palavra do Senhor diz que Jesus vem como um ladrão, sem o dono da casa esperar. Vamos tomar essa atitude e ouvir o que Deus está falando através de Jesus. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é o Criador do universo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele tem a palavra poderosa. Ele está sentado à direita de Deus, nas alturas. Portanto, todo poder e toda autoridade foi dada a Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ele, pois, ouçamos para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos reafirmar o nosso compromisso em ouvir o Senhor. Vai fazer toda a diferença na nossa vida. Nós vamos ver as coisas de uma outra maneira. Muitas vezes, em muitas situações, nós não vamos tomar surpresa, porque a palavra do Senhor já revela, já nos informa, já nos diz. Agora, o que é necessário é nós nos nortearmos, é nós nos alimentarmos, estarmos nos nutrindo com a palavra do Senhor. Os dias estão se aproximando e Deus continua falando. Basta você e eu queremos ouvir o que Ele nos fala. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, ó Pai, mais uma vez nós queremos começar essa oração pedindo perdão. Se nós não temos ouvido a Tua palavra, se nós não temos dado atenção ao que o Senhor está nos dizendo, que o Senhor nos perdoe. Mas, Senhor, nós queremos reafirmar o nosso compromisso com o Senhor de dar atenção à Tua palavra e, além disso, nós aplicarmos ela na nossa vida. Nós sermos guiados por ela, não pelo que o mundo diz, não pelo nosso próprio eu, mas pelo que o Senhor fala. Ó Deus,
Sabemos que a tua palavra, ela é viva. Sabemos que a tua palavra é eterna. Sabemos que a tua palavra é quem nos nutre, todo o nosso ser, nossa vida espiritual. Portanto, ela nos fortalece. Deus, as tuas palavras vindas através da pessoa de Cristo Jesus são palavras excelentes, palavras excepcionais, palavras que nos alimentam, Pai. Portanto, que nestes últimos dias, a única voz que nós possamos ouvir seja a voz de Cristo, não a nossa voz, não a voz do mundo. Perdoa-nos, Senhor. Continua a falar conosco através do teu Santo Espírito. Nos dá uma noite em tua santa e gloriosa presença. Nos dá um continuar de semana, Senhor, em que possamos a cada dia experimentar o teu falar. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. E assim chegamos ao final de mais uma transmissão do culto de oração e doutrina da Igreja Batista Carvalhos de Justiça, e que a cada dia nós possamos estar abertos, atentos ao que o Senhor tem a nos dizer. Deus te abençoe, Deus me abençoe e nos dê uma noite em paz e uma semana na sua santa e gloriosa presença.